Olá, eu sou a Aline e hoje nós vamos falar sobre o custo de vida aqui em Portugal. Se você está fazendo um planejamento para mudar de país, já deve ter começado a fazer alguns cálculos ou de repente pesquisado um pouco mais sobre o custo de vida aqui em Portugal. E realmente ele é um dos principais pontos, um dos pontos mais importantes para você levar em consideração ao mudar de país. Com o custo de vida, fazendo aí o cálculo, tendo essa estimativa, você consegue saber em relação à reserva financeira que você precisa trazer do Brasil para Portugal, para pelo menos ali nos primeiros meses, e também quais vão ser os custos aí que você vai ter durante os meses aqui na sua vida, nesse recomeço aqui no país. Então é muito importante você saber mais sobre esse assunto e é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Inclusive, fica até o final porque eu vou comparar também uma grande cidade aqui com uma cidade um pouco menor e a gente vai fazer a comparação aí do custo de vida entre essas duas. E como nós vamos falar sobre custo de vida, eu quero também deixar aqui a título de curiosidade quanto que está o salário mínimo aqui em Portugal, que é de 820 euros. Esse não é o salário médio nacional, ele é o mínimo nacional. Já o médio, ele está em torno ali de 1.200 euros, então para vocês terem aí uma ideia de valores, porque falaremos depois sobre os custos de vida aqui em Portugal também. Lembrando que quanto maior a cidade aqui em Portugal, assim como em qualquer lugar do mundo, maior também o custo de vida. E é por isso que nós vamos fazer depois também uma comparação. Então, Lisboa, por exemplo, que é a cidade aqui, a maior cidade do país, ela vai ter o custo de vida mais elevado. Então, é lá realmente que você vai ter um custo de vida maior e você vai precisar levar em consideração aí também essas regiões que você vai morar. Então, um dos principais pontos aí na hora de pesquisar e de fazer o cálculo do custo de vida que você vai ter aqui em Portugal é saber aonde você vai morar, em qual localidade, em qual cidade, porque isso vai realmente influenciar diretamente no valor do custo de vida aqui no país. E quando nós falamos então de custo de vida, existem alguns tópicos que você precisa levar em consideração que qualquer pessoa, independente do seu estilo de vida, vai ter de custos, vai ter de gastos aqui mês a mês aqui em Portugal, ou seja, em qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos falar agora alguns tópicos principais aí para você levar em consideração, sendo que o primeiro deles é a habitação, Então, se você pensa em morar aqui em Portugal, de repente quer alugar uma casa, ou de repente até fazer a compra de um imóvel também, o local mais caro, não adianta, o custo de vida mais elevado é em Lisboa, é nos grandes centros. Então você precisa levar em consideração aí que a habitação, dependendo da região que você pretende morar, vai ser mais cara. E principalmente aí em grandes centros. Então a habitação é o primeiro ponto aí para você levar em consideração. E se você está pretendendo alugar um imóvel aqui em Portugal, não esqueça também de colocar na sua reserva financeira as questões aí de adiantamentos e cauções, que esse valor também é preciso aí fazer uma reserva para trazer junto consigo quando chegar aqui em Portugal para alugar esse imóvel que vai ser preciso. Indiferente aí de qual é a nacionalidade, o que for, é exigido adiantamento e caução na hora de alugar um imóvel por aqui. Depois disso, depois da habitação, temos também alguns gastos fixos que todos vão ter, que é a água, a luz, a internet, telefone, alimentação, transporte também, que você pode ter aí uma variável de depender do transporte público ou ter um carro próprio, e também questões de lazer e de saúde. Também podem variar bastante aí questões de lazer e de saúde, porque a saúde, por exemplo, você pode ficar totalmente dependendo do Sistema Nacional de Saúde, que é o sistema público aqui, que apesar de ser público não é totalmente gratuito, eles têm algumas taxinhas moderadoras. O lazer depende também muito do estilo de vida de cada um, assim como os gastos, desses valores fixos, que eu falei para vocês, água, luz, gás, internet, vai depender também do uso da pessoa. Existem alguns outros gastos também que são variáveis, por exemplo, taxas e impostos ou mobília, que você pode vir de repente alugar um imóvel aqui e o imóvel não está mobiliado, então você vai ter que comprar móveis. Isso tudo você precisa levar em consideração ao fazer o cálculo do custo de vida. Mas em termos gerais, se a gente for fazer uma comparação aí de uma cidade grande, por exemplo, Lisboa, para uma cidade menor, aqui na região centro de Portugal, por exemplo, Viseu, nós podemos fazer aí uma comparação direta entre esses dois lugares para vocês terem uma ideia de como realmente muda de região para região. Por exemplo, um imóvel T1, que é um imóvel, um apartamento com um quarto, em Lisboa ele está em média 1.200 euros, já em Viseu fica 700 euros, realmente é muita diferença. Água, luz, telefone, gás, internet, realmente esses gastos eles são bem nacionais, eles não mudam muito e é claro, vão variar aí de acordo com o seu uso. Então para um casal, por exemplo, sem filhos, que utiliza da mesma forma em Lisboa e em Viseu, sem variações, fica ali uma média de 180 euros para todos esses gastos, porque são taxas aí nacionais, não mudam tanto. Em relação à alimentação,
em Lisboa, nós temos ali uma média de 460 euros para um casal também sem filhos. Já em Viseu, a alimentação ela fica um pouquinho mais abaixo, porque existe sim essa diferença, né? Tem de supermercado, de alimentação entre cidades maiores e menores aqui no país. Então, em Viseu fica ali uma média de 350 euros, por exemplo. Já questão de transporte também tem variação, isso, né, levando em consideração um casal sem filhos que está dependendo do transporte público. Então, 2 passes mensais em Lisboa fica em média ali 80 euros, já em Viseu fica uma média de 60 euros. Já o lazer, que também vai depender muito do estilo de vida da pessoa, mas levando em consideração que é o mesmo casal sem filhos em Lisboa e em Viseu, fazendo as mesmas tarefas, então o lazer em Lisboa fica em torno ali de 200 euros, já em Viseu 150 euros. Então existe sim essa diferença aí no total, né, de Lisboa para Viseu, para vocês terem uma ideia, para 2 pessoas que fica em Lisboa 2.180 euros, uma média aí mensal com esses gastos, sem levar em consideração tudo aquilo que eu falei para vocês, que pode variar, né, saúde, se de repente for fazer um seguro saúde, ou o lazer também, que pode variar, né, uma coisa ou outra, ou se vai ter um carro próprio, às vezes com combustível, isso tudo pode variar. E Viseu, então, com todos esses gastos, levando em consideração aí os mesmos gastos de Lisboa, 2.180, Viseu 1.500 euros. Então realmente teve aí uma diferença bem grande, né, no custo de vida, se for levar em consideração as mesmas pessoas com os mesmos gastos, os mesmos estilos de vida, então tem diferença sim. Agora já deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse custo de vida, né? Você já esperava de repente um custo maior, um custo menor? Deixa aqui embaixo pra gente saber. E não esquece também de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso, e até o próximo vídeo.